livro de Enoque é, sem dúvida, um dos livros mais interessantes que ficaram de fora da Bíblia. O livro contém assuntos muito impressionantes, tanto antigos, quanto eventos que ainda vão acontecer no final dos tempos. Mas será que nós podemos confiar no livro de Enoque? Por que será que ele não foi aceito na Bíblia? Hoje, nós vamos responder essas e outras perguntas relacionadas ao primeiro livro de Enoque. Eu sou o documentarista Mascarado, e sejam bem-vindos para esse vídeo. O livro de Enoque é um trabalho religioso judaico antigo, atribuído pela tradição a Enoque, o bisavô de Noé, embora estudiosos modernos acreditam que o mais antigo, principalmente no livro dos Vigilantes, tem seções à data de 300 a.C., e última parte, livro de parábolas, talvez tenha sido no final do primeiro século a.C. As primeiras seções do livro foram feitas no século 3 a.C. Os autores se basearam em parte sobre o Pentateuco, e teve seções expandidas de Gênesis, Números e Deuteronômio. O livro de Enoque é um livro intertestamental, que faz parte do cânon da Bíblia da Igreja Copta, mas não é aceita como canônica por outras igrejas cristãs. As únicas versões completas deste livro são preservados em Ge'ez, a língua litúrgica da Igreja Etíope, mas várias partes são conhecidos em grego, siríaco, armênio, árabe e latim e um fragmento em copta. Eles também têm sido encontrados em vários fragmentos aramaico e um em hebreu. A tradição atribui sua autoria a Enoque, o qual foi o bisavô de Noé. Como eu já disse, esse livro é muito misterioso. Uns dizem que não existe epístola mais antiga do que o livro de Enoque. Por incrível que pareça, o livro traz com detalhes assuntos relacionados a Jesus e sua segunda volta para a terra. Leia comigo. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Como você pode ver, o livro traz detalhadamente que Jesus, antes mesmo que o mundo existisse, já era adorado, revelando que Jesus é o próprio Deus, e que como o Pai, é eterno. Seguindo o texto, vemos que Enoque conta o que realmente vai acontecer, pois a Bíblia diz que toda língua se confessará, e todo joelho se dobrará, perante Jesus. Continuando nos textos do livro, encontrei muitas outras coisas impressionantes sobre os últimos tempos. Leia comigo. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Como você acabou de ver, o texto falou sobre o grande dia do Senhor, onde mortos vão ressuscitar, e logo em seguida, seremos transformados, tendo corpos incorruptíveis, sendo iguais aos anjos. Tudo isso está nas Escrituras Sagradas, e Enoque traz detalhadamente tudo o que vai acontecer muito tempo antes de Jesus mesmo ter vindo viver entre nós. Acho que depois de tudo que você viu aqui no vídeo, você está se perguntando: se esse livro traz tão explicitamente essas profecias, por que será que o livro de Enoque não está na Bíblia? Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que só porque um livro não está na Bíblia, não quer dizer que tudo o que está nele seja mentira. Enoque talvez não tenha escrito seu livro por inspiração divina, no entanto, ele tinha bastantes visões. Não posso mostrar muita coisa para vocês aqui do livro, porque ele é meio grande.
Mas lendo ele, você vai perceber que Enoque era sempre acompanhado por um anjo, e ele escrevia o que via. Por isso, ele sabia de tantas coisas que iriam ocorrer, porque era um homem de intensa comunhão com Deus. Enoque não queria ir para o céu e levar essas informações com ele, então as escreveu para que no futuro, quando as pessoas lessem, ficassem mesmo com uma pulga atrás da orelha. Repetindo, Enoque talvez não tenha escrito por inspiração divina, mas ele escreveu o que via. Por isso, se pode encontrar algumas contradições com a Bíblia, e essa foi a causa dele não ser inserido nas Escrituras Sagradas. Na minha humilde opinião, o primeiro livro de Enoque é incrível. E é lógico que depois desse vídeo, eu vou dar umas folheadas nele. Eu aconselho vocês a lerem a obra. Tem muitas coisas excelentes e incríveis nesse livro, e com certeza, vocês vão ficar impressionados com os assuntos contidos nele. Bem, eu tenho uma notícia muito ruim. Infelizmente, o vídeo está acabando. Mas que vocês fiquem com Deus e lembre-se, Jesus está voltando. Até mais.